Você já sentiu dores nas costas? Pode ser apenas uma questão de tempo, porque segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas terão esse sintoma ao longo da vida. Quais os fatores físicos e até mesmo psicológicos causadores da dor nas costas? Vamos entender um pouquinho mais com o fisioterapeuta e coordenador do curso de fisioterapia da Unisociesc, Lucas Rabelo. Boa tarde, Lucas. Bem-vindo ao Ver Mais. Olá, boa tarde, muito obrigado. Você já teve dor nas costas? Eu já tive dor nas costas, mas eu preciso me cuidar. Precisa se cuidar. E assim, você é especialista também em fisioterapia esportiva. Isso. Muita gente pensa, eu tenho dor nas costas porque sou sedentário, não pratico esporte. Mas atleta também tem dor nas costas? Atletas também têm dor nas costas, eles também precisam se cuidar. Então, por conta da carga que eles executam ao longo das suas atividades, o que eles fazem durante sua prática esportiva, as diferentes exigências que existem ali naquele movimento, sim, pode desenvolver dor nas costas, como nós, pessoas que não praticamos necessariamente um esporte de alto rendimento. Perfeito. Então, assim, isso é para você que está nos acompanhando, não ficar intimidado, não ficar constrangido, manda a sua pergunta aqui no nosso WhatsApp 988846107, porque as causas são inúmeras. E, Lucas, já chegaram algumas perguntas, a produção já está separando? Não, daqui a pouquinho, então, a gente vai começar a colocar as perguntas, vai mandando enquanto isso, tá? Enquanto isso, já vou antecipando algumas perguntas aqui para o Lucas. Uma queixa muito comum é na lombar, né? Na região ali inferior. E aí muita gente não entende, é lombar, é coluna, o que está doendo? Como é que a gente consegue identificar a origem da dor na região ali inferior das costas? Isso. A dor lombar é uma das dores mais comuns que a gente tem e a população se queixa muito dessa dor. Então, essa dor que as pessoas costumam apresentar nessa parte mais baixa da coluna é o que a gente fala realmente da coluna lombar. A gente tem a coluna cervical, a coluna torácica mais aqui no meio e a parte mais de baixo é a nossa coluna lombar, que é onde normalmente as pessoas apresentam essa dor. E o que pode, então, causar essa dor nessa região? São várias as causas que se tem para ter a dor lombar. Muitas vezes a gente não consegue, dentro da nossa avaliação, identificar uma causa específica, então uma causa idiopática, sem uma causa definida, mas em alguns casos nós temos sim lesões teciduais que podem levar a uma dor lombar. Então, por exemplo, uma hérnia de disco, por exemplo, pode causar uma dor lombar. Por onde começar essa investigação? Porque muita gente mascara a dor, né? Sente uma dor nas costas, toma remédio. Outras pessoas, às vezes, só vão para massagem. Então, assim, qual é o primeiro passo para conseguir identificar a raiz desse problema? Isso é importante porque se o nosso corpo está com dor, ele está dando um sinal para você de que você precisa cuidar, você precisa de fazer alguma ação para corrigir alguma coisa. Então, o mais importante é você procurar um profissional qualificado para você, de fato, não só tratar a sua dor, por conta do medicamento você vai tratar a dor, mas você não vai tratar a causa dessa dor. Então, você toma o seu medicamento, a dor melhora, você continua fazendo as suas atividades, mas o problema ele vai persistir. Então, o ideal é você procurar um profissional qualificado para que você possa, então, saber o porquê aquela dor aconteceu e você poder tratá-la. Aproveitando já esse gancho falando da lombar, colchão pode causar, então, essa dor, ou a postura, pode ser um fator também? Pode ser um fator também. Não pode ser o único fator, mas um colchão sim pode causar uma dor lombar nas pessoas em geral. Muitas pessoas acreditaram por muito tempo que um colchão duro evita dor nas costas. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito, então não são os colchões que vão causar a dor do nosso paciente. Como eu falei, a dor pode acontecer por vários motivos. É importante que a gente identifique as pessoas, avalie essas pessoas, então considerar o colchão, analisar qual que é o melhor colchão para essa pessoa, qual que é o melhor travesseiro para essa pessoa, levando em consideração o peso dessa pessoa, o tamanho dessa pessoa, se vai dormir naquele colchão com mais de uma pessoa, se não vai, etc. Então todos esses fatores precisam ser analisados e também os outros fatores ali da vida da pessoa. Não adianta ela ter um colchão muito bom e ela ir dormir às 2 horas da manhã para acordar às 6 horas da manhã. Então, nenhum colchão vai conseguir aliviar essa dor. Ter um bom sono também, você também fazer essa qualidade do sono, você ter essa educação para você dormir, se alimentar bem, praticar um exercício físico aliado a um bom colchão, com certeza vai ajudar a prevenir as dores. Aproveitando, você citou o travesseiro. Muita gente investe bastante no colchão e às vezes mantém aquele travesseiro lá
mais o apego do que por outra razão, né? Exatamente. Então, também ter um travesseiro, também cuidar desse travesseiro, a própria fazer a lavagem de travesseiro, em alguns momentos já fazer a troca do travesseiro, é importantíssimo para se manter uma boa postura, um bom alinhamento ali na hora de você dormir. Eu estou insistindo nessa questão porque é bom investigar todas as causas, né? Às vezes a gente fica tomando só remédio, mas não olha o travesseiro, não olha o colchão. Agora sim, a gente vai então exibir a primeira pergunta que chegou aqui no nosso WhatsApp. Tenho 51 anos e hoje sofro muito com dores nas costas. Possuo uma escoliose lombar e desgaste na coluna com algumas hérnias de disco. Qual a melhor maneira de amenizar a dor, além de medicamentosa? O Mário participando conosco. Muito obrigada, Mário, pela sua participação. Esse é um paciente clássico que a gente recebe nas nossas clínicas, né? Então, pacientes com dores, com histórico já de hérnia, etc. O melhor tratamento nesse caso é sim fisioterapia, é sim a gente promover o movimento, fazer exercício com esse paciente, obviamente de maneira supervisionada, de maneira gradual, para que principalmente ele ganhe força e melhore a função dele. Esses problemas, a hérnia, etc., vão persistir, infelizmente, os tratamentos são mais complexos para esses casos, mas a gente sabe que não existe uma relação direta entre a hérnia e a dor. Então a gente consegue sim tratar esse paciente, aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida. Muitas vezes, muitas pessoas, por terem sofrido por um período, quando tem a possibilidade de cirurgia, elas já aceitam e acabam abrindo mão da fisioterapia, né? Isso. Que é algo menos agressivo, é algo que você vai ter que fazer por mais tempo, mas pode também ajudar muito na qualidade de vida. Com certeza. E tomar todos os cuidados. A cirurgia, hoje a gente deixa como a nossa, vamos dizer, última opção. Primeiro a gente utiliza os tratamentos conservadores, que são as melhores opções para as dores na coluna, na maioria dos casos. E, em seguida, falhando esse tratamento, aí opta-se pela cirurgia, sabendo que depois da cirurgia vai ter que fazer fisioterapia também. Não tem como escapar da fisioterapia. Mais uma pergunta, então, aqui na tela do Ver Mais. Doutor, tenho hérnia de disco comprovada na última vértebra. Posso fazer caminhada? Cida participando conosco. Obrigada, Cida. O ideal... A resposta, de maneira muito direta, é que pode, mas deve-se tomar o cuidado. Então, fazer isso de maneira gradual, começar com uma caminhada mais leve, utilizar um calçado correto, numa superfície segura que seja para ela, e aí aumentando o tempo, controlando a dor dela também, observar como o corpo dela reage a tudo isso. Chegaram muitas perguntas, mas já queria... A pergunta e já, de repente, uma dica, um exercício. No caso de dores nas costas, de quem está grávida, porque é algo muito comum, né? Grávida sentir dor nas costas. Sim. O que causa e como que dá para dar uma aliviadinha nessa dor? O próprio peso da barriga durante a gravidez causa essa dor, por isso que é importante a grávida ir se preparando ao longo dessa gestação, porque essa barriga vai crescendo, mas os próprios alongamentos podem ser feitos ali naquele momento. Então, obviamente, para a grávida é um pouquinho mais difícil por conta da barriga, mas se ainda estiver no início da gestação, próprios alongamentos na posição sentada é importante, porque por conta dessa barriga o centro de gravidade altera para evitar risco de quedas, né? Então, fazer o alongamento sentado e você esticar a perna e aos poucos, puxando a coluna para frente, faz com uma perna, depois faz com a outra perna também, facilita. Movimentos de rotação apoiados na cadeira, quando tem cadeira com braço também, facilita bastante esses movimentos. Mas, repito, com essas grávidas, bastante cuidado, faça em locais estáveis, porque com a gestação o centro de gravidade vai mudar e aumenta o risco de queda. Perfeito. Vamos então ver mais uma pergunta agora no nosso WhatsApp. Descobri que tenho artrose múltipla degenerativa e quando faço faxina em casa, fico toda travada. A dor é insuportável. Qual o melhor exercício para essa doença? A Deji pergunta. Deji Janeiro. Obrigada. O ideal é que faça exercícios mais de fortalecimento, como ela falou, durante uma atividade mais vigorosa, ela acaba tendo essas dores. Muito provavelmente porque o corpo dela não está preparado para fazer aquela atividade. É como se um atleta fosse fazer um esporte que exige muito mais do corpo dele. Vai dar dor, com certeza. Significa, então, fazer um alongamento, uma preparação antes de fazer a faxina? É ideal, com certeza. Fazer o alongamento e durante a semana, por exemplo, fazer uma atividade física, fazer um exercício de fortalecimento, tudo isso vai ajudá-la. A fazer a faxina é uma atividade da vida diária, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Antes e depois, né? Porque se ela ficou numa posição, de repente, agachada por muito tempo, para compensar, né? Para ficar de novo nos eixos, fazer depois também, claro, respeitando seus limites, né? Isso. Antes e depois, tomar cuidado com o balde pesado, com a escada que vai subir, dos movimentos que vão fazer. Tudo isso a gente tem que prestar atenção, não evitar, esse é o cuidado que a gente tem que ter, mas ter uma atenção na hora de executar esses movimentos. Perfeito. Mais uma pergunta, então.
Minha filha carrega todos os dias a filha no sling para levar para a creche. Isso não vai prejudicar a coluna? A menina tem agora 1 ano e 7 meses. Nilda Matos participando também. O sling, na verdade, é mais para ajudar essas mulheres, esses pais que cuidam das crianças, porque normalmente com essas crianças, principalmente com 1 ano e 7 meses, já são crianças maiores, para evitar ficar carregando de um lado e você acaba fazendo a flexão do tronco, acaba ficando mais curvado. Pede-se para utilizar o sling exatamente para isso, para você conseguir concentrar esse peso da criança mais próximo do seu corpo e facilitar, então, esse carregamento. Então, o sling, na verdade, ali está ajudando essa mulher. Já uma mochila pesada, já que falamos, né, em escola e tudo mais, a mochila pesada, pelo contrário, aí sim pode prejudicar. Isso, pode prejudicar porque aí estamos falando de uma criança, muito provavelmente, então é um peso muito maior do que aquele corpo pode suportar. Então, o ideal é aquelas mochilas de carrinho ou aquela mochila de colocar no ombro, mas com um peso muito menor do que o peso da criança. Perfeito. Tem mais uma pergunta no nosso WhatsApp? Doutor, eu sinto muita dor no ciático devido a trabalhar desde os 14 anos como costureira. Sempre dói quando faço tarefas simples. Será que é crônica essa dor? Claudiana participando. E o ciático é motivo de queixa para muita gente, né? Com certeza. E dores crônicas, a gente coloca de maneira geral, que são aquelas dores acima de 3 meses. Onde então, é o ciático? O ciático vai vir aqui da coluna lombar e vai passar aqui para a perna do nosso paciente, vai passar aqui na nossa região glútea. Então, muitos pacientes nossos relatam a dor no ciático bem nessa região do glúteo que vai irradiando para a perna. Então, tem um alongamento muito bom que a gente pode fazer na posição sentada. O paciente coloca a perna em cima do joelho aqui e vai inclinando o corpo lá para frente. E o paciente vai sentir esse alongamento bem nessa região do quadril, na parte posterior aqui. É um alongamento bem prazeroso de se fazer e para quem tem dor, vai sempre controlando. É um prazer, mas dói um pouquinho também, né? Isso, exatamente. Se você tiver com a crise no momento, vai estar doendo, mas mantém. Isso, mantém dentro da sua dor controlada, igual eu falei. Então começa, faça o movimento, vai aos pouquinhos fazendo a sua inclinação. As duas pernas? Sim, sempre faz as duas pernas, sempre controlando. E aí, de acordo com a sua dor, você vai inclinando para frente e empurrando esse joelho para baixo. Perfeito. Tem mais uma pergunta? Como aliviar as dores nas costas causadas pela escoliose? Já fiz fisioterapia há algum tempo. Luísa também participando conosco. Não necessariamente que a dor dela esteja relacionada à escoliose. A gente pode ter o paciente com escoliose sem necessariamente ter uma dor. Então é necessário a gente fazer uma avaliação, é importante para a gente entender se é realmente a escoliose que está causando essa dor ou se tem outros fatores associados, igual a gente vê com os nossos outros pacientes que não têm um diagnóstico de escoliose, por exemplo. Nesse caso, é ideal que ela procure um profissional. Mas manter a fisioterapia é importante também, quem tem escoliose, independente da dor, né? Isso, com certeza. Para esses pacientes, o ideal é que se mantenha, então, o tratamento com a fisioterapia ou acompanhamento com o fisioterapeuta. Perfeito. Tem mais uma pergunta, Mari? Então, na tela, por favor. Gostaria de perguntar para o doutor se problema da próstata causa dor nas costas. Eliabe, obrigado pela sua pergunta. Sim, é um problema que pode ocasionar dor nas costas e é um tema importante que a gente tem que falar. A gente muitas vezes fala que a dor nas costas é algo simples e que se resolve com atitudes simples, mas dores nas costas podem estar relacionadas com outras patologias mais graves, por exemplo, diagnósticos de câncer. Então, é importante com os nossos pacientes, se essa dor não melhora, se faz tratamento e ele persiste, etc., é importante que procure um médico para fazer uma avaliação e ter o diagnóstico concluído. A dor nas costas pode ser causada também por um fator emocional? Sim, todas as dores, na verdade, elas podem ter um fator emocional associado a elas. Então, se o paciente, por exemplo, no dia de hoje, né, muito estresse, muitas dores relacionadas ao trabalho, por exemplo, com certeza pode estar relacionado ao emocional. Veja se você não anda carregando malas que não são suas, né, pela vida. Porque às vezes aquela dor, aquele incômodo pode até ser algo que você não consegue se livrar, né, soltar, e aí fica ali nas costas pesando. Uma liberdade, né, mas assim, para a gente refletir sobre isso. Bem, chegaram outras perguntas, quero agradecer a você que mandou perguntas, a você também, Lucas. A Unisociesc oferece algum tipo de atendimento ao público, né, já que muita gente tem esse problema? Sim, lá na Unisociesc nós temos a nossa clínica integrada, a nossa clínica escola, onde nós fazemos atendimentos para a comunidade também na área da fisioterapia. Então a comunidade está convidada a conhecer e a utilizar o nosso serviço também. Bacana, mais uma vez, Lucas Rabelo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado.